Olá, turma. Iniciando mais uma aula de língua portuguesa, tá? É, Nós vamos trabalhar hoje uma síntese dos assuntos estudados na quarta unidade. Por que a professora vai fazer isso? Porque ao final de cada unidade, no caso, nós fazemos isso, né? E não, apesar da distância, não vamos ser diferente, nós vamos fazer diferente, tá? A síntese é o quê? A síntese é um resumo do que a gente estudou na quarta unidade. Lembrando também que nós estamos concluindo a quarta unidade, ou seja, o primeiro livro. Então, na outra semana, nós já vamos usar o livro 2. Então, assim, eu vou fazer uma síntese dos assuntos que nós estudamos, falar um pouco de outros que nós vimos. Por quê? Porque vocês vão responder duas atividades que têm a ver com isso, tá? Que é o quê? Você aprendeu. E para finalizar, na verdade, a professora depois vai pedir que destaque para entregar, mas em outro momento, tá? Agora eu quero que vocês respondam e mandem a foto, como vocês estão mandando pelo WhatsApp, tá? Vamos lá, iniciar. Charge. Nós estudamos a charge. Vocês sabem que é um texto de humor, né? Que tem a finalidade de quê? De fazer uma crítica de um assunto atual, ou seja, para você entender uma charge que venha em um jornal ou que você encontre em qualquer outro lugar, geralmente a charge é de algum determinado assunto que o autor da charge não concorde com o que está acontecendo, tá? São acontecimentos do dia a dia que eles fazem a charge, tá, gente? Vocês sabem também que a charge vem aquele desenho exagerado, não é isso? Uma caricatura, né? Que é o desenho exagerado de algo. E vem o texto, tá? Geralmente vem em notícias. Geralmente eles criticam notícias do nosso dia a dia. Por exemplo, você pode encontrar uma charge hoje falando sobre o coronavírus, né? Você pode encontrar uma charge falando sobre o coronavírus, você pode encontrar a charge falando do presidente, né? E entre outros aí. Bom, continuando, nós estudamos também a concordância do sujeito simples e sujeito composto. Lembrando, concordância verbal você vai ver mais a fundo, certo? No oitavo e nono ano, tá? Então, essa regra é a primeira regra que você aprende, tá? Que é o quê? Que é a concordância do sujeito simples. A concordância verbal, na verdade, é quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, ou seja, se o sujeito for mais de um, que for o sujeito composto, por exemplo, eu até botei aí, Maria e João são alunos do oitavo ano. Então, o verbo está no plural, são, por quê? Porque Maria e João são duas pessoas, são dois núcleos. E quando tem dois núcleos, o sujeito é composto, não é isso, gente? Então, sujeito composto, o verbo vai para o plural. Aí tem o sujeito simples. Eu botei até um exemplo. A natureza pede socorro. A natureza, sujeito simples. Observe aí, um núcleo, natureza. E pede está no singular, concordando com o sujeito. Só que é o seguinte, gente. Tem alguns sujeitos simples que vêm no plural, que é o caso, se eu dar um exemplo aqui. Os alunos foram para o pátio. Observe que os alunos está no plural, né? É um sujeito só porque tem um núcleo. É um sujeito simples, só tem um núcleo. Alunos. Mas está no plural. Se a palavra está no plural, o verbo tem que concordar, tá? O verbo tem que concordar. Embora também você vai ver mais na frente, no oitavo ano, no nono, que vai ter algumas exceções, tá? Mas lá, logo de início, nós estamos estudando isso por quê? Porque vai facilitar para vocês, certo? Num texto. Quando você for escrever um texto, você vai lembrar. Peraí. Verbo concorda com o sujeito. Quem é o sujeito? Peraí, se o sujeito está no plural, vou botar no plural. Se o sujeito for no singular, vou botar no singular. Simples assim, tá? Continuando, nós vamos ver uma oração sem sujeito, que é o que está, embora nós vimos junto
todos os tipos de sujeito, mas a oração sem sujeito faz parte da quarta unidade, né? A oração sem sujeito, podemos dizer que ela pode só ter só o predicado, não é isso? Mas, na verdade, eu vou dizer assim, que a oração sem sujeito, na verdade, é aquela que os verbos não se referem a nenhum ser, tá, gente? Ela não tem referência a nenhum ser e tem, no caso, geralmente vem com os verbos impessoais. Mas, professora, quais são os verbos impessoais? Vamos lá. Verbos que indicam o fenômeno da natureza é considerado praticamente um verbo impessoal. Por quê? Porque, na verdade, ele não se refere a nenhum ser, tá? Um exemplo: chover, ventar, nevar, escurecer, relampear, entendeu? Observe aí, ventou muito durante a noite, né? Faz muito frio. Observe aí que o verbo fazer está indicando tempo. Mas vocês já podem observar que não está se referindo a nenhum ser. Então é por isso que é oração sem sujeito, gente. Continuando, temos também o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de acontecer e ocorrer, né? Eu até falo muito assim, que o verbo haver no sentido de existir, ou seja, existe muitos alunos, há muitos alunos no pátio. Eu trocando por existir, existe muitos alunos no pátio. Então, o verbo haver está no sentido de existir, né? E temos aí também outro exemplo, houve mudanças no Código Florestal. Observe aí que o verbo haver está no sentido de acontecer ou ocorrer, não é isso? E observe aí, há muitos outros animais naquela floresta antes do incêndio. Observe aí, havia. Observe aí, desculpe. Observe aí que havia está no sentido de existia, tá? Temos também o verbo haver e fazer no sentido de tempo decorrido, certo? Exemplo, faz muitos dias que não chove. Então, observe aí que é o verbo fazer no sentido de quê? De tempo, dias, tempo. E há muito que mora aqui. Observe aí que, embora tenha há muito que mora aqui, mas indica o tempo. Há muito que mora aqui. Eita, então ela tem muito tempo que mora aqui. Entendeu? É questão de contexto, tá, gente? Então, também é uma oração sem sujeito. Por isso que fala há muito. Porque ele não se refere a ninguém, tá? Verbo ser, indicando tempo, horas ou fenômeno natural, na verdade é o seguinte. O verbo ser, observe que ele indica horas, fenômeno natural e tempo. Como isso ocorre? Na primeira oração, ainda é cedo. Observe que cedo indica o quê? Tempo. E o verbo é, indicando tempo. O verbo ser, né? Aí temos aí, eram 3 horas quando ela chegou. Observe aí que está indicando horas, tá? E é inverno no hemisfério norte. E observe aí que é o verbo ser indicando também fenômeno natural, tá, gente? Observe aí que tudo tem a ver com oração sem sujeito, ou seja, não se refere a nenhum ser, certo? Lembrando também que nesse livro nós estudamos o tipo de sujeito, não é isso, gente? Eu falei até da concordância de dois, sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples tem um núcleo, sujeito composto tem 2 núcleos, não é isso, gente? 2 ou mais. Falamos também do sujeito indeterminado, que é aquele que não tem indeterminação, não tem como você determinar o sujeito, né? E tem lá as duas regrinhas, não é isso? Verbo na terceira pessoa do plural, sem indicação de quem esteja se referindo. Por exemplo, roubaram o supermercado. Roubaram o supermercado. Quem? Alguém, mas não sei quem, não é isso? E temos também o verbo ser na terceira pessoa do singular com a partícula si, não é isso? Precisa-se de vendedores? Precisa de vendedores. Quem precisa? Não tem dizendo, né? E temos também aquele que é o sujeito oculto ou implícito, né? Ou desinicial, que é quando você não sabe qual é o sujeito, mas você tem a indicação dele. Por exemplo,
chegou aqui muito cedo. Quem chegou? Ele. Ele chegou. Então, observe aí que a gente não sabe, mas está lá implícito. Não está na frase, mas está implícito lá. Acordei cedo hoje. Quem acordou? Eu. Eu acordei. Embora não está lá o eu, mas você sabe que, pela indicação do verbo, que está oculto, tá? Eu espero que vocês consigam responder as atividades. Em qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo no WhatsApp, tá? Eu estou à disposição qualquer hora, menos de madrugada, por favor. Mas vocês tirem suas dúvidas. Se vocês tiverem dificuldade de responder a atividade, entre em contato comigo, tá?